quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses 4. Tessalonicenses 4, amém? A palavra do Senhor diz assim: finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que o mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que nos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que, ainda nisto, aumentais cada vez mais. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, porque andeis honestamente para com que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Amém? Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Ela é lâmpada para o nosso. Jesus, ela é lâmpada para o nosso caminho. Por isso, Senhor Jesus, vem, através do teu Espírito Santo, fala conosco, segundo a nossa necessidade. Abra o nosso entendimento, Senhor, dá-nos sabedoria do céu, para entendermos, Senhor, o teu reino, Pai. Para que cada dia mais nós possamos, Senhor, Jesus, nos aproximar de ti, Senhor. Permanecer, Senhor Deus, sobre a tua palavra, Senhor, guardando-a, Senhor, em nosso coração, para não pecar contra ti. Fala, Senhor, conosco, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. E que, ao decorrer do culto, Senhor, que teu Espírito Santo possa fluir em nós, Senhor, Jesus, as dificuldades, as necessidades que nós temos, Senhor, para nos santificar cada dia mais, para que nós possamos sentar na tua mesa, Senhor, limpos, com as nossas vestes trocadas, Senhor, com o óleo sobre a nossa cabeça e com as nossas vestes brancas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, amados? E Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, ele exorta a santificação. Nós vemos que Jesus, ele veio santificar, veio nos santificar o quê? Tirar de nós a idolatria, a feitiçaria, a bruxaria, que era comum no meio daquele povo. Era comum no meio do povo judeu. E eu estava ali sentada e fiquei pensando, né? Eles esperavam o Messias e muitos anos o Messias não veio. E quando Jesus veio, simplesmente porque pegaram no pé de Jesus por causa do sábado. E o sábado foi a grande barreira, né, dos judeus aceitarem Jesus. E é até hoje a grande barreira mesmo, do povo aceitar Jesus. Porque eles achavam, aleluia, que Jesus, né, ia seguir retamente os 10 mandamentos. Mas nós temos que ver que Jesus, ele veio não mudar a lei, mas Jesus, ele veio cumprir a lei. Já foi dito aqui, né, pela presbítera Rita, que ele passou por Samaria. O povo era tão, irmãos, o povo era tão bitolado que eles andavam 2 dias, 3 dias, não sei qual era o caminho para eles chegarem em Samaria, mas eles eram tão bitolados que eles não passavam por Samaria,
que era um caminho curto para eles atravessar. Mas Jesus, ele vem e ele já quebra isso. Vê que Jesus, ele começa a quebrar, né? Quebrar coisas que para eles eram reais, para eles não podiam fazer. Então, Jesus, ele veio mostrar um novo caminho. Jesus é o caminho novo. Por quê? Porque o caminho velho, o caminho antigo, aleluia, ele não salvava ninguém. Ele deixava as pessoas perdidas, eles deixavam as pessoas angustiadas, eles não tinham entendimento. Eles não tinham nenhum entendimento. Eles não entendiam que quem dava o fruto, quem dava a colheita, quem dava a abastança era Deus. Eles achavam, aleluia, que se eles fizessem uma oferta para aqueles deuses que eles diziam que era Deus do sol, que era Deus da chuva, que era isso, era aquilo, as coisas aconteciam. Eles não serviam ao Deus único por dificuldade. Quando a gente vê que quando Elias ele fala, Senhor, só eu sobrei. E o Senhor fala, olha Elias, ainda 7.000 não se dobraram a Baal. Mas quando você pensa 7.000, no meio daquela multidão, era ninguém, irmãos, era nada, era muito pouco que não tinha se dobrado a Baal. Então, Jesus vem e ele trabalha muito em santificação, transformar a nossa vida pela renovação do poder da palavra de Deus. Então, ele fala que nós devemos, agradar a Deus e assim andar para que possamos progredir cada vez mais. Quanto mais nós nos santificamos, mais nós progredimos, mais nós crescemos na presença do Senhor, aleluia. E Jesus falou, se eu estiver em vós e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser, e meu Pai, Ele o fará. Então nós precisamos nos aproximar mais, nós precisamos nos santificar mais no Senhor, irmãos, viver mais a palavra, andar mais, aleluia, com a palavra em nossa boca, com salmos, com hinos, cânticos espirituais, aleluia, com dons, falando em língua, aleluia, em todo o tempo. Pastor, isso é difícil, irmão, mas não é impossível. Quanto mais você se aproxima, mais você vai ter de Deus. As irmãs cantaram ali, aí eu pensei, meu Deus, será que quando nós chegar na eternidade, a gente vai poder chegar perto de Jesus, toda vez que eu quiser, toda hora que eu quiser, eu poderei chegar perto de Jesus? Mas nós vamos poder, amado, porque nós seremos assim como Ele é. Então, nós seremos, aleluia, é algo sobrenatural que vai acontecer na nossa vida. Tirar, aleluia, esta carne que para nada presta. Você vê que não presta. Quantas pessoas apodrecem um pedacinho de carne deles, um dedo, um pé, aleluia, uma perna, e eles perdem aquele membro, Isso sem falar lá dentro, o rins, o fígado que tira, o baço que tira, E eles continuam vivendo, aleluia, porque, aleluia, faltando, sim, faltando, mas porque a carne para nada presta, mas e o espírito? A pessoa é a mesma. A pessoa fala as mesmas coisas, a pessoa pensa do mesmo jeito, a pessoa age do mesmo jeito, aleluia, Por quê? Porque o Espírito, aleluia, é que está, aleluia, em aliança com Deus. Nós temos um Espírito, aleluia, e ele testifica com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Aleluia. E a importância, amado, de querermos mais, Ele fala, porque vós bem sabeis que o mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Então ele fala, olha, eu tenho ministrado, eu tenho falado com vocês, mas cabe a vocês guardar, cabe a vocês querer se santificar. Aleluia, cabe a vocês querer ser melhor a cada dia, porque cada dia, amado, o mundo nos chama para ser pior, nos chama. Todo dia Ele chama para botar ódio no nosso coração, porque a gente vê pais matando filhos, vê filhos matando pais, A gente vê aí a corrupção, a gente vê aí o governo, a gente vê tanta coisa, meu amado, como está acontecendo lá na Venezuela, você vê tanta coisa, E você fica falando, se você entrar nisso, você sai do Espírito,
e você vai viver, aleluia, dando alimento na tua carne, que a tua carne quer que você sinta ódio, a tua carne, ela quer que você sinta, aleluia, raiva, né? A tua carne, aleluia, ela quer que você veja que os outros que fazem errado tá melhor do que você que faz certo. Ela começa a fazer comparação, aleluia, para quê? Para aniquilar o Espírito Santo da nossa vida. Mas nós temos que ficar com nossos olhos fitos no Senhor e lembrar de tudo que Jesus falou para conosco, aleluia. Ele já tem falado nesta noite, aleluia, para nós entregar o caminho nele, confiar nele, irmãos. Nós não estamos apoiados em governo, nós não estamos apoiados em ninguém, nós estamos apoiados no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pão da vida, aleluia. Ele tem poder para nos tirar a fome, se necessário for. Ele tem poder de nos alimentar espiritualmente, para que a nossa carne não sinta fome. Ele tem poder, aleluia, para saciar a nossa sede, para que a carne não sinta sede, aleluia. Ele é poderoso para fazer além do que você pensa, imagina ou espera dele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te formou, ele te criou. Você só está aqui, eu estou aqui porque ele nos criou, porque ele nos formou lá no ventre da nossa mãe e falou: ó, toma esse aí, cuida desse, ensina o caminho que deve andar. E muitos pais também, por não conhecer, não ensinaram o caminho que deveria andar, aleluia. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, aleluia, e nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Então nós devemos saber como nós estamos andando, né? Todo mundo sabe, aleluia, da tua vida, quando vem, aleluia, uma palavra, aleluia, eu sei que a palavra, se a palavra é para mim ou não é, aleluia, se Deus está me confrontando, aleluia, ou não está, aleluia, eu sei, aleluia. E o que? Eu posso me alegrar, eu posso me entristecer, ou eu posso me consertar, né? Então, existem 3 coisas quando a palavra vem para nós. Eu posso me alegrar porque eu já venci o maligno na minha vida sobre essa situação, aleluia. Então, eu me alegro com isso, né? E eu posso ouvir a palavra e falar: eu preciso melhorar. Eu preciso descer mais na presença do Senhor, né? Eu preciso me controlar mais. É difícil, meu amado? Não é fácil, é por isso que nós estamos aqui. Todos os dias, o Espírito Santo fala conosco. Se você lê uma palavra em casa, ele fala com você. Se você escuta uma palavra, ele fala. Ele está sempre mexendo. É o que Jesus falou com aquela mulher samaritana. Jesus queria, aleluia, santificar aquela mulher. Jesus conhecia a vida dela. Jesus conhecia os traumas que aquela mulher tinha. Jesus conhecia as perdas que ela tinha, a zombaria que ela tinha, o desprezo que ela tinha. E Jesus foi, aleluia, ter um encontro com ela. Para quê? Para trazer santificação para ela. Santificação. Por isso que Jesus falou: olha, se você beber da água que eu te der, rios de águas vivas vão fluir de dentro de você, que você não vai precisar de ter homem aqui, ter homem ali, para te saciar, aleluia, você não vai precisar disso mais. Eu sou suficiente na tua vida, eu, Senhor, sou o teu esposo, aleluia. O Senhor estava falando para ela aquilo que Isaías falou, através do Espírito Santo. Jesus foi além, amado. Essa água, aleluia, que jorrou naquela mulher, que não está escrito, foi muito além, porque trouxe cura para ela, levantou ela de uma forma tão grande, que ela saiu anunciando o Evangelho. Ela saiu anunciando, fez muito bem a ela. É uma alegria que você tem. Quando você tem uma alegria, você quer compartilhar com todo mundo. Então, essa mulher saiu para compartilhar essa alegria, porque todo aquele peso, toda aquela angústia, toda aquela aflição, desprezo que tinha, aleluia, aconteceu o quê? Saiu de dentro dela. As águas jorraram na vida dela e tirou tudo aquilo que ela tinha, as feridas da alma, que muita gente tem, amada, e alimenta a ferida da alma, né? Alimenta, porque a vingança, talvez um homem deixava ela falava: você vai ver, vou pegar seu amigo agora você vai ver.
né? E ela ia lá, e ela arrumava outro, ia arrumando, ia destruindo famílias, amado. Ia destruindo, aleluia. E muita gente ainda vive nessa aí, sabe? Fazendo certas coisas que não devem fazer. Por isso, Paulo, ele está exortando aqui, porque ele diz, né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos obtenha da fornicação. Ele estava falando aqui, o quê? Fornicação, ele estava falando para os jovens, ele estava falando para as pessoas não casadas, porque quem faz fornicação é as pessoas não casadas, é os jovens, né, que namoram e ficam se fornicando por aí, e se morrer, meu amado, né, se morrer, está morrido, morrer, morreu, então tem que pensar. Então ele vê que ele fala, ele não falou aqui do jovem, mas o casado, ele não faz fornicação, quem faz fornicação é quem? Quem não é casado. Quem não é casado? E às vezes os pais, hoje em dia, os pais estão tão liberais que eles deixam os namorados dormir até em casa, sabe? Na casa deles. Deixa fazer, irmão. Pensa que está fazendo bem para o seu filho. Mas se seu filho tem um infarto lá à noite e morre, sua filha tem um infarto e morre, sai na rua, o carro atropela e morre. E aí? Será que vai ter tempo? Será que seu bem, amado? Será? Sabe? E tem pais que falam, é melhor estar em casa, né? Porque está aqui, eu estou vendo. Melhor eu estar aqui vendo do que estar. Sabe, irmãos? Nós temos que pensar na morte. Você tem que viver todo dia pensando na morte. Todo dia eu penso na morte. Sabe? A morte, ela anda comigo, todo dia. Por quê? Porque a coisa mais certa que você tem é a morte. Você não sabe se amanhã você vai levantar e você vai trabalhar. Você não sabe, né? Agradeça a Deus se você levantou, foi trabalhar. Mas muitos não levantam. Então, você tem que analisar e ver o que Deus, Ele manda nós fazermos ou não fazermos. Jesus foi tão assim, né? Jesus, Ele trouxe uma santificação tão grande, que Ele falou, ó, se você desejar no teu coração, você já pecou. Então, amado, todos os dias, nós temos que lavar a nossa vestidura no sangue do Cordeiro. Todos os dias, sabe? Todos os dias você tem que, ó, Jesus, me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Pedir perdão, amado, e recomeçar. Todo dia você precisa recomeçar. Você não pode dormir sem pedir perdão a Deus, sem fazer uma autoanálise da tua vida, sabe? Você não pode. E quando você acorda de manhã, você tem que pedir a Deus, Senhor, me dê força para mim continuar me santificando. A cada dia. Coloca um guarda na minha boca, Senhor. Coloca, Senhor. Me dá sabedoria naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou falar. Nós estamos crescendo, amado. Às vezes, muitas pessoas pensam, eu queria ser Maria para ter gerado Jesus. Eu estou gerando Jesus em mim. Há 30 e poucos anos eu estou gerando Jesus em mim, irmãos. E ainda falta alguma coisa. Ainda falta. Todos os dias, quando você vai mais fundo na palavra, você vê que falta. Falta mais. Falta mais. Mas, aleluia, a palavra ela vem nos limpando. Jesus falou, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Por isso a importância de nós estarmos na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, né? E muitos pais, amado, aleluia, querem, né, ficar bem com seus filhos, aleluia, e não ensina certas coisas aos filhos. Mas é necessário ensinar, sabe, irmãos? Porque se você não ensinar, você também está praticando o pecado, aleluia, né? Está praticando o pecado, porque você não ensinou teu filho, a tua filha, o caminho que deve andar. Ah, não, está tudo bem, meu filho trabalha, vai para o trabalho, volta, vai para a faculdade, volta. Beleza, irmãos, tá? Todo mundo, ele até fala, né, que as pessoas têm que trabalhar, mesmo, honestamente, aleluia. Mas como está a vida espiritual? O que está fazendo, aleluia, nos intervalos, aleluia, da vida? Nós estamos vivendo, aleluia, uma hora em que nós temos que tocar a trombeta, né? Tocar a trombeta. Josué, quando ele estava para tomar Jericó, o Senhor falou, fala com o povo para santificar. Você entende? E o povo não tinha nem Jesus,
mas o Senhor, ele falou, ó, se santifica, fala com Deus aí. Se vocês fizeram alguma coisa errada, né? Se vocês praticaram alguma coisa que é contra a palavra de Deus, vocês se santificam, porque Deus vai fazer uma obra muito grande, mas vocês precisam estar santificados. Então, irmão, se mandou santificar, é porque havia pecado, certo? Então, se Deus manda a gente santificar todos os dias, é porque na nossa vida há pecado de omissão, há pecado de acusação, há pecado, né? O pastor Celso leu aqui no Salmo, aleluia, que o quê? Né? Que ficava olhando o ímpio, né? A gente, às vezes, irmão, tem isso. Estou na igreja, né? E não estou na igreja, estou lá sempre, faço tudo, aleluia, para Deus, me santifico, me separo, aleluia, mas fulano, ele está melhor do que eu? Comparação, irmãos. Comparação é uma coisa que Deus não gosta. Não gosta. Sabe por quê? Porque o que você tem, o que eu tenho, o mundo não tem. Você e eu, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. É no livro da vida, meu amado, que o nosso nome está escrito. Aleluia. Nós temos vida eterna. Aleluia. E vida eterna não se compra no mercado. Vida eterna não se compra pela internet, nem no shopping. Aleluia. E nem se ganha de ninguém. Somente Jesus nos dá vida eterna. Somente Jesus. Aleluia. Então, aleluia, Jesus, aleluia, ele confrontou muitas pessoas. Jesus confronta Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu, via a história de Zaqueu, um homem angustiado, um homem aflito, aleluia, por quê? Porque todo mundo acusava Zaqueu, que Zaqueu era ladrão, que Zaqueu era um pecador, que Zaqueu era isso, que Zaqueu era aquilo. Se Zaqueu cobrava mais do imposto, meu amado, eu não sei, porque a Bíblia não diz. As pessoas que acham, né? É como o governo. Se o governo bota 10% do imposto, 20%, 30%, aí quem trabalha lá na Receita Federal e ele te cobra, não é ele que está te cobrando, não é ele. Ele está trabalhando honestamente. Se ele é um filho de Deus, ninguém pode dizer, fulano trabalha na Receita, pai, não, né? Ele obedece. Simplesmente ele está lá para fazer aquilo que manda ele fazer. Aleluia, né? E assim eu creio que Zaqueu também era assim, né? Eu creio. Porque Zaqueu, ele ficou confuso quando Jesus entrou, porque todo mundo falava que ele era ladrão, todo mundo falava que ele era isso, que ele era aquilo, mas quando ele convida Jesus para entrar na casa dele, Jesus fala com ele, hoje entrou salvação na tua casa, hoje entrou salvação aqui. Aí ele fala, Senhor, Jesus, se eu realmente sou um ladrão, se eu roubei alguém, se eu roubei, ele fala se eu roubei, irmãos. Ele não fala diretamente, eu vou devolver tudo que eu roubei das pessoas. Ele não falou isso, sabe? Por quê? Porque você ouve tanto, as pessoas falam tanto na tua cabeça, né? Que você é nervoso, você acaba ficando nervoso. A pessoa fala na tua cabeça sempre, você está doente, você acaba ficando doente, né? E ele incorporou aquilo, que ele era um homem mau, que ele era, aleluia, aquilo. Então, ele se declara para Jesus. Jesus, o meu problema, sabe, é que se eu roubei alguém, eu vou restituir. Mas ele não fala que ele tinha roubado. E eu creio que se ele tivesse roubado, ele teria compensado, porque ele estava diante da verdade, irmão. Olhar para Jesus, quando nós olhamos para Jesus, não tem como nós enganar. Você pode conversar com uma pessoa, atravessar a conversa, disfarçar de uma forma, disfarçar de outra, mas quando você dobra seu joelho para falar com Deus, não tem como você não falar a verdade para Deus. Não tem, sabe? Não tem. O próprio Espírito te confronta e o próprio Espírito, aleluia, ele faz com que você fale a verdade que está te incomodando. Para quê? Para que você seja limpo e santificado. Então é isto. Jacó, meu amado, quando ele teve medo que o irmão ia matar ele, o que ele fez? Ele foi lá, ele ficou lá no Vale de Jabote, ele foi lá orar. Ele foi lá orar e quando ele começa a orar, desce lá, o anjo desce, né? O anjo desce e o anjo começa a lutar com ele. Aleluia. E o que Jacó fez naquela hora? Jacó ele foi santificado pelo Senhor. Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Aleluia. Por quê? Aleluia. Porque ele precisava se santificar.
Então, nós precisamos nos santificar todos os dias, irmão. Os jovens, aleluia, as crianças, né? As crianças precisam se santificar. E quem ensina? Os pais. Os pais ensinam as crianças a pedir perdão, ensinam as crianças, aleluia, e andando no caminho do Senhor, aleluia. É mais fácil, meu amado, pedir perdão, aleluia, porque todo o peso sai da tua vida, do que você carregar ele e você pedir desculpa. As pessoas têm muita facilidade de pedir desculpa, né? Desculpa, mas a palavra certa é perdão. Porque quando você pede perdão, aleluia, toda a força diabólica, todo o peso satânico que está contra a tua vida, aleluia, é quebrado. O laço, aleluia, é cortado, aleluia, e o poder de Deus é manifesto nas nossas vidas. Aleluia. Então, Jesus, ele veio mostrando isso. Jesus, ele veio mostrando, aleluia, que através da santificação, aleluia, através de nós estarmos em Cristo, nós podemos realizar obras grandes e maravilhosas. Aleluia. Nós vemos Eliseu, aleluia, Eliseu lá em 2 Reis 6:6, né? Ele manifesta o poder dele de uma forma, aleluia, grande com o Senhor. Os homens vão aumentar a cabana lá e chama Eliseu, né? Vamos, Eliseu, com a gente. E Eliseu vai. E chega lá, o machado, ele cai na água. E os homens ficam desesperados, porque o machado era emprestado. E chama Eliseu. E Eliseu pega um pedaço de madeira, e sobre aquele pedaço de madeira, ele colocou na água e flutuou o machado. Por quê? Porque Eliseu estava santificado no Senhor. Quanto mais você se santificar no Senhor, mais coisas lindas e maravilhosas Deus poderá usar a tua vida para fazer, né? O veneno estava na panela, o povo estava com fome, né? E gritaram, eles diziam, olha aí, tem veneno na panela. O que ele fez? Ele pegou um pouco de farinha, colocou lá e purificou o alimento, não jogou fora. Sabe por quê, amado? Porque ele cria no poder de Deus, através da santificação, né? Santifica para que o Senhor venha fazer maravilha, aleluia, esse mês na nossa vida, né? Esse mês de agosto, aleluia, Deus quer operar maravilha na nossa vida, irmãos. Deus, ele quer manifestar a glória dele. É tempo de Deus manifestar o poder dele em nossas vidas. É tempo, aleluia, das nossas orações serem ouvidas, das portas serem abertas, aleluia, das situações, aleluia, serem resolvidas de forma sobrenatural. Mas para isso, aleluia, nós precisamos, aleluia, ser, aleluia, santificado no Senhor. Então, pastora, eu não vou pecar mais, não, irmão. É você saber lavar a sua vestidura todos os dias no sangue do Cordeiro. Todos os dias nós precisamos nos limpar perante o Senhor, pela palavra do Senhor, aleluia, sentimentos, né? Às vezes nós não falamos aquilo, mas nós sentimos no nosso coração. Às vezes você ouve alguma coisa, você fica uma raiva dentro de você, doido para soltar os cachorros, mas você segura, né? Você segura, irmão, né? Você não feriu o teu próximo, aleluia, mas você feriu o Espírito Santo que está em você. Então, você precisa o quê? Se santificar. Precisa se santificar. Vê que é um processo todos os dias, até que automaticamente o teu espírito já responde com o Espírito Santo, aleluia, para que haja santificação, aleluia. Ele fala que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Cuida, né? Cada um cuida de si. Não fica cuidando dos outros. Tem muita gente, irmão, que não tem o que falar, ele começa a falar, aí ele começa a falar dos outros. Às vezes vem falar dos outros que você nem conhece. Você nem conhece a pessoa, mas eles ficam falando, né? Sabe fulano? Não, não sei. Lembra, não? Não. Ah, mas eu, sabe? Aí começa a falar. Quando fala coisa boa, é maravilhoso. Mas às vezes, amado, fica falando coisas ruins. Sabe o quê? Jogando palavra ao vento para o adversário pegar. Aleluia. Então, ele aconselha a gente guardar o nosso vaso em santificação, cuidar de nós mesmos, cuidar aleluia, da nossa aparência, cuidar, aleluia, da nossa saúde, cuidar de tudo. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo.
Então, cuida, meu amado. Aleluia. Tem pessoas que ele se compara com os outros. Ah, mas fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Aleluia. Né? Deixa quem quiser fazer. O importante é que você não faça. Não é isso que a gente fala com os filhinhos quando vai para a escola? Ó, filho, né? Ah, mas fulano conversa, fulano faz bagunça, mas você não faz. Fica quieto, fica na sua. Não é isso que faz? É isso que Deus fala, irmão. Se você analisar a conversa de Deus, é a conversa de um pai e de uma mãe com o filho. É a conversa de um pai e de uma mãe com o filho. É isso que Deus faz, é simples. O evangelho é bem simples, meu amado. Aleluia, né? Então, o Senhor, ele vem nos ensinando, aleluia, para quê? Para que a glória dele se manifeste, para que ele possa nos usar como vaso de honra. Ele fala, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Né? As pessoas que não conhecem a Deus. Nós não podemos fazer aquilo que as pessoas fazem, porque eles não conhecem a Deus, mas nós conhecemos. Nós não podemos dizer que não conhecemos. Eu gosto muito de João 9, aquele cego de nascença, que quando ele é curado, né? Quando ele é curado, todo mundo interroga ele, interroga os pais dele. E tudo que o povo não queria, meu amado, era ser expulso da sinagoga. Tudo que eles não queriam, né? Teve um tempo, hoje não é tanto, mas antigamente eles expulsavam as pessoas da igreja. Quando praticava alguma coisa errada, né? Eles expulsavam. Expunha a pessoa no dia da ceia e excluía as pessoas da igreja. E aqueles pais do cego de nascença, em vez de estar alegre porque o filho agora via, não, eles estavam preocupados em ser excluído da sinagoga. Né? E eles falam, vai, pergunta a ele que sabe. Então, o moço, ele fala, ele vai e ele fala, porque eles falam assim, você fica falando isso, um pecador, ele falou, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. É nossa situação, irmãos. Uma coisa eu sei, nós éramos cegos, nós não entendíamos a vida espiritual. Nós achávamos que tudo é normal, cada um fazia o que queria, né? Cada um faz o que quer da vida, cada um segue o que quer, cada um pratica o que quer. Mas hoje nós não vemos assim. Não é nós, não é essa carne mortal, mas é o Espírito Santo que está em nós. Que ele mostra para o nosso espírito que as coisas não é certa. Que não podemos fazer, praticar as coisas que os gentios praticam. Aqueles que não conhecem a Deus. Porque nós fomos enxertados na videira. E agora, todos quanto recebeu, diz a palavra, ele deu o poder de ser chamado de filho de Deus. Você pode ser filho da Maria e filho do João, mas você é filho de Deus. Então, eu estava ouvindo um testemunho, né, da mulher, e ela falou assim, Deus, né, que é isso? O Senhor levou a minha filha. Aí Deus falou com ela assim, peraí, tua filha não, minha. Sabe, irmãos? A gente fala, eu tenho filho, eu tenho isso. Você não tem nada. É Deus que tem, porque Ele que é dono da vida. Sabe? E ela falou que ela ficou assim, pelo aquilo que Deus falou, que não dava nem mais para falar. Porque, na verdade, tudo é de Deus, meu amado. Mas na hora que acontece, a gente fala o meu, né? O meu. A gente não tem nada. Deus, Ele empresta as coisas para a gente. E quanto mais você se aproxima dEle, aleluia, mais coisa Ele te dá para você governar. Mais coisa Ele te dá para você administrar. Mais coisa, né? Provérbio, ele fala, o Eclesiástico, ele fala, tudo que vier à tua mão, faça. Faça com excelência, porque para onde você vai, já não há mais trabalho. Aleluia. Não haverá esse tipo de trabalho, meu amado, na eternidade. Se tiver trabalho, vai ser de outra forma. Né? De outra forma nós vamos trabalhar, sem esse peso, sem essa carga que nós carregamos, responsabilidade do trabalho, aleluia. Vai ser tudo diferente, lá não há dor, lá não há aflição, não há nada. Vale a pena conquistar essa vida eterna, vale a pena. E o momento é agora, é hoje, meu amado, porque o amanhã não nos pertence.
Então, o tempo é agora. Hoje é o tempo. Aleluia. Ele fala, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Vê que o apóstolo Paulo, ele vem lembrando de toda a pregação que teve, né, ali em Romanos. Se você pegar o livro de Romanos, se você pegar Efésios, se você pegar, ele fala aqui com eles, né, exortando a santificação, falando as mesmas coisas. Por quê? Porque Deus vê tudo. Talvez você consegue fazer uma trapaça e, aleluia, o povo não vê, né? Às vezes seu marido não vê, a mulher não vê, seu filho não vê, seus pais não vê, mas Deus vê. E isso que é importante, nós vivermos sobre o olhar do Senhor Jesus, sobre o olhar de Deus, né? Por quê? Porque Deus, Ele é vingador, Ele vinga. Fazemos uma coisa errada, aleluia, aí lá na frente, quando alguma coisa acontece que não deu muito certo, meu amado, pode perguntar no Espírito Santo, que o Espírito Santo vai te lembrar. Por quê? Aleluia. Mas não precisamos nos entristecer, porque, aleluia, Pedro disse que nós temos um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso, que nos perdoa de todo o pecado. Você está vendo, meu amado? Aleluia. É como o pai e a mãe, que o filho vai brincar lá fora e se suja. Aí o que o pai faz? Ou a mãe vai lá e dá um banho, ou manda ele tomar um banho e lava. Bota uma roupinha bonitinha, penteia o cabelinho, joga um perfuminho e está cheirosinho. Aleluia. É isso que Deus faz. Aleluia. Se errar, não tem problema. Se sujou, aleluia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Todo, meu amado. Aleluia. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há. Aleluia. E ele fala, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Está vendo? São coisas, irmãos, tá? Nós estamos no culto de Santa Ceia. São coisas que nós temos que pensar. Porque se nós não for ministrados sobre isso, nós não pensamos que nós temos que nos santificar mais. Todos os dias nós temos que nos santificar. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nas coisas de cima e não das de baixo, né? E para as coisas de cima nós temos que nos santificar a cada dia. Cada dia, meu amado, que seja alvo os nossos vestidos e não falte o óleo sobre a nossa cabeça, né? Que não falte, aleluia. E assim nós vamos nos aproximando muito mais, aleluia, do Senhor, e vamos agradando o Senhor, né? Então nós vamos deleitar no Senhor. E o que Deus vai fazer? Ele vai conceder o desejo do nosso coração, aleluia, né? Então, porque Deus, aleluia, Ele nos conhece, Ele sabe o que está no nosso coração. Quando os filisteus estavam lá perturbando o povo de Israel, mandou aquele gigante lá perturbar um exército inteiro para lutar com o homem, não tinha um para lutar. E Davi foi lá, não para lutar, Davi foi levar, obedecendo seus pais, foi levar comida para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu aquela confusão, ele viu aquela situação, aleluia, né? E viu o prêmio que o rei ia dar, ele gostou do prêmio, os pais não iam pagar mais imposto, a casa não ia pagar mais imposto, ia casar com a filha do rei, ele gostou daquilo. Nem sei se ele gostou, porque, na verdade, o que mexeu com Davi, foi porque os filisteus, eles estavam afrontando o Deus vivo. Aleluia. Né? E isso mexeu, aleluia, com Davi. Mexeu de uma forma tão grande que ele teve a ousadia de lutar. Mas por quê, irmãos? Porque Davi era um menino, aleluia, santificado no Senhor. Porque quando ele conta a história dele, que ele matou o urso, matou o leão, né? E mais do que isso, ele foi e tirou a ovelha da boca do leão, meu amado. O que é isso? O que é isso? Não foi isso que Jesus fez conosco? Jesus nos tirou da boca do leão. O diabo ia nos tragar. O diabo ia nos levar à condenação eterna. Mas Jesus foi lá pela cruz e nos tirou da boca do leão. Aleluia. Conquistou para nós o direito novamente de ser chamado filho de Deus, de ser filhos de Deus.
aleluia. Então, Davi era um homem ousado, aleluia. Então, ele tinha intimidade com Deus, porque senão ele não faria essas coisas. Quem vai, meu amado, atrás de um leão? Quem vai? Né? Mas ele foi, sabe por quê? Porque ele andava com Deus, e Deus andava com ele. Então o Espírito de Deus tomava o corpo de Davi e fazia o que era para ser feito. Se nós deixarmos o Espírito de Deus nos possuir, nos dominar, aleluia, ele vai fazer de nós o que é para ser feito, por onde nós andarmos, aonde nós estivermos. Então nós temos que lembrar de coisas básicas, que nós temos que nos santificar, né? Santifica para que Deus possa fazer maravilha em nosso meio. Ele fala, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Está vendo? Não é o homem, meu amado. Muitas pessoas, aleluia, né, não obedecem, aleluia, acham que é o pastor que manda. Ah, não vou ligar, o pastor falou isso, me orientou nisso, mas eu não vou fazer isso não. Mas quem não obedece, ele está desprezando, é o Senhor que nos deu o Espírito Santo. Ouve, meu amado, é melhor, aleluia, você pecar por excesso, do que você pecar, aleluia, por falta de obediência, né? Obedecer é tudo que Deus, aleluia, quer de mim e de você, né? Porque se você obedece, você teme. E se você teme, você tem sabedoria de Deus. Aleluia. Ele fala, quando, porém, o amor fraternal não necessita que vos escrevo, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Vê que Jesus, ele vem e ele pega os 10 mandamentos, e o que ele faz? Ele resume em 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ah, pastor, eu não tenho entendimento. Então, você tem que ter. Você tem que ler a Bíblia, você tem que conversar com o pastor, você tem que conversar com o missionário, você tem que conversar com o irmão que sabe mais do que você tem que ter entendimento. Aleluia. Para quê? Para que você possa amar a Deus. Porque se você não tiver entendimento, você vai amar a Deus, você vai amar a Mariazinha, você vai amar o Joãozinho, você vai amar todos, né? Mas se você tem entendimento, você vai saber que existe um único Deus e que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Com ninguém, meu amado. Deus não divide a glória dEle com ninguém. Deus é Deus, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aleluia. Né? Eu acho muito engraçado, né? Tem uns profetas aí que eles profetizam, e aí eles falam bem assim, né? Porque eu ainda continuo sendo Deus. Eu falo, essa palavra aí não é de Deus, não. Essa aí não é de Deus. Você tem que ficar atento nas profecias. Não pode. Como é que Deus pode falar para mim que eu ainda continuo sendo Deus? Isso não existe. Mas está aí, irmãos. Você está vendo? Porque as pessoas não têm entendimento. Porque Deus é Deus desde o início. Ele sempre foi e sempre será. Fora dele nada existe. Tudo que existe foi criado por ele. Aleluia. E tudo, aleluia, que se virou como, aleluia, Satanás, que era um anjo de luz, aleluia, e depois se rebeliou e começou a fazer o mal, aleluia, ele faz na permissão de Deus, aleluia, porque Deus é superior a todas as coisas e a tudo, aleluia. Então, tem gente que não tem entendimento, irmão, nem para profetizar, né? Nem vai profetizar. Podia terminar a profecia dando a paz, que de primeira eles davam, eu deixo a minha paz, né? Então, mas não, tem uns que profetizam e falam um negócio, e agora parece que virou moda, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, que de um entendimento dessas pessoas. Por isso que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Ele fala, porque também já assim o fazeis, para que com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortai-vos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Então, Paulo, aleluia, tudo que ele fazia era exortar, irmão. Se você analisar, tudo que Paulo ele faz é exortar, né? Ele
chama a atenção para quê? Porque se você for exortado, você vai ficar atento, você vai vigiar. Mas se você, se começa a deixar fazer tudo, o que acontece? Uma hora você se perde. E tudo que o Senhor Jesus Cristo, Ele não quer, é que eu e você venhamos nos perder. Então, Ele fala, santificai-vos todo dia. Todo dia você peça perdão, todo dia você lava a sua veste no sangue do Cordeiro, pede ao Senhor para te ajudar naquilo que você não pode. Aquilo que você não consegue fazer, Jesus consegue fazer por você. Jesus consegue, meu amado. Sabe? Jesus falou, não tem porque não pedis. E pedir mal. Porque você fica pedindo outras coisas que você não precisa. E o que realmente você precisa, você não pede. Aleluia. Mas se nós pedirmos, o Senhor está pronto para fazer. Então, Paulo ele fala, olha, exorta aí uns aos outros. Estão vendo que alguém está andando torto aí? Fala com ele, mostra. Sabe, irmão, nós podemos mostrar. E que as pessoas recebam com carinho. É melhor você ser exortado de algo que você está fazendo, que está entristecendo o Espírito Santo, do que você continuar fazendo. E porque aí o irmão não fala com você e fica pecando, porque fica falando de você por trás. Tem que falar por trás, tem que falar na frente. Ó, irmão, isso aí que você está fazendo não é legal não, hein? Olha lá, vai lá na Bíblia. Pega o versículo, que vai falar direto com ele, e mostra para ele, meu amado. Porque Deus nos chamou para isso, para a edificação do corpo. Nós estamos aí, aleluia, para isso. Então, nem tudo que Deus mostra para mim, mostra para o pastor Carlos, nem tudo que mostra para o pastor Carlos, mostra para a pastora Fátima, pastora Mara, pastor Paulo, para os missionários, para um diácono, nem tudo. Mas pode mostrar, aleluia, para outro. Pode mostrar. E nós temos que ter essa liberdade de falar. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. Aleluia. Sabe, o dedo não pode ficar doente, porque senão ele vai apodrecer. Sabe, irmãos? E tudo, a maior glória é quando nós chegarmos lá em cima, todos que nós conhecemos, estar lá. Todos que aceitaram Jesus, todos que tiveram seu nome escrito no livro da vida, poder entrar pelas portas, aleluia. Então, esse é o maior privilégio que nós temos, que o Senhor deu para nós. Eu sou a porta. E aquele que abre a porta, eu entro, eu ceio com você. Então, hoje é noite de Santa Ceia, é noite de nós pensarmos nisso, de querer mais de Deus. Muito mais, irmão. Eu preciso mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais. Eu quero, aleluia, porque eu tenho necessidade disso, e eu creio que você também tem essa necessidade de conhecer o Senhor. Sabe por que nós ficamos angustiados, nós ficamos aflitos, nervosos? Porque a nossa confiança não está totalmente no Senhor, porque você não colocou tudo no altar de Deus, e esperou o tempo de Deus. Deus tem um tempo, no tempo dEle, Ele vai manifestar a glória dEle, o poder dEle. O que você precisa é não sentar na roda dos escarnecedores, não deter no caminho dos pecadores, aleluia, mas ficar firme na palavra do Senhor, confiando no Senhor, porque Ele falou, ó Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu velo. Então, amados, Ele vela. O que Ele falou, Ele vai fazer. O que você tem lido da palavra, o que você tem ouvido da palavra, Deus vai trazer a realidade na tua vida. Aleluia. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Trabalhe com vossa própria mão, como já vos tenho mandado. O apóstolo Paulo, ele fabricava rede, ele mesmo preso, ele trabalhava, irmãos. Ele falou que ele não era pesado a ninguém. Ele ficava muito grato quando uma igreja ajudava ele. Ele ficava feliz, mas ele não era pesado a ninguém. E a igreja, aleluia, por muito tempo, ela não ensinava, como vão se converter se não tem quem pregue. Então, eles não ensinavam isso. E muita gente veio para o Evangelho e queria viver do Evangelho.
né? Queria viver do Evangelho, indo numa igreja de manhã, de tarde, de noite, né? E andava tanto que nem tinha ministério certo. Eles congregavam sempre na Assembleia de Deus, mas nunca estava na Assembleia de Deus, porque eles estavam andando para lá, para cá, para lá, aleluia, né? E eles tinham o quê? Uma vida enrolada. Eles tinham uma vida enrolada, uma vida, aleluia, de carência. Eles tinham uma vida muito sofrida. Conheci muitos, quando eu vim para o Evangelho, por causa disso. Né? Eles viviam assim, eles viviam, Deus mandou você me dar isso, Deus mandou você me dar aquilo, Deus mandou você fazer isso, Deus mandou você fazer aquilo, mas Deus não tinha falado nada com a gente. Né? Então, a gente, amado, aleluia, né, que lia a palavra, aleluia, que via a palavra, a gente via que alguma coisa estavam errado. Mas por que erraram? Por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Mas quem errou mais? Quem não ensinou. Né? Quem não ensinou, meu amado. Quem vem, aleluia, e traz uma palavra de poder, né? Que Deus vai te curar, vai, irmão, se você crer, Jesus vai te curar. Aleluia, porque Ele já curou lá na cruz do Calvário. O que você precisa é tomar posse e não dar lugar ao diabo. Eu estava com a Nelly esses dias ali conversando e de repente eu vi que a seta entrou aqui no meu olho e veio uma dor horrível. Não foi, Nelly? Eu falei, a seta entrou e repreendi na hora, não foi? Sai daqui bem, irmão. Esteja atento. A dor entra. A dor, sabe, ela não está lá dentro. Ela vem de fora. Então, você sentiu, antes de você falar que você está sentindo com dor, você manda o diabo desalojar do teu corpo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, é uma caminhada, irmão, é aprender. É a criança quando vai para a escola, ele está aprendendo, mas ele não sabe tudo. Ele não sabe toda a tabuada, tem hora que ele vai ter que contar nos dedos, tem hora que você vai ter que procurar nas escrituras, o que a escritura diz daquela sua situação, daquele seu problema, mas aqui tem resposta para todas as coisas. E resposta é o quê? É solução. Se você tem uma resposta, você tem uma solução. Então, Jesus, Ele é a solução para todos os problemas. Todos os problemas. Então, você vai ser curado. Ele fala o quê? Que a ciência, ela é obrigada a retroceder. Por que a ciência retrocede? Porque ela errou? Não, porque Deus operou. Porque Deus operou, irmão. Sabe? Deus operou. Então, se Deus opera, a ciência fala, ela chega à conclusão que ela não sabia de nada, né? Não sabia, porque Deus é bom. Eu vi a ciência retroceder quando eu sofri o meu acidente, que a mulher saiu para fazer meu óbito, mas o anjo do Senhor chegou, usou a mão do rapaz e ele começou a gritar que era vaso estourado e não era, aleluia, uma hemorragia interna. A ciência retrocedeu, aleluia, né? O rapaz podia ter saído da sala junto com a médica. O enfermeiro podia ter saído. Mas não saiu, sabe por quê? Porque quem tem domínio é Deus. Quem tem domínio é Deus, irmão. Você não precisa andar com medo, você não precisa andar angustiado, você não precisa andar aflito. Aleluia. Porque maior é Deus nas nossas vidas. E Deus tem o controle de todas as coisas. Não é o médico que opera, é Deus que opera. É Deus que faz tudo por nós. E Ele fala, né? Então, vamos exortando, vamos ensinando. Porque às vezes as pessoas estão errando, não é porque elas querem errar. Elas estão errando porque elas ainda não entenderam a palavra. E elas sentem que aquilo que eles fizeram não está errado. Não está errado. Né? Mas se você chega e mostra que está errado, a primeira coisa, vai pedir perdão a Deus, vai consertar a vida e vai continuar caminhando com Jesus. Ele fala para que andeis honestamente, para com que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, o que ele fala, né? Vocês têm que refletir a minha glória. As pessoas não podem olhar para vocês e ver em vocês, aleluia, defeitos, e ver em vocês necessidade, e ver em vocês alguma coisa, aleluia, porque Jesus mesmo falou, aleluia, olha, por causa de vós, o meu nome é blasfemado. Não é? Você não fala assim, você não é filho de Deus? Por que está acontecendo isso na tua vida? Né? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Então, nós temos que viver desta maneira, irmãos. Ter palavras para dar para essas pessoas, quando, aleluia, eles virem, mas andar honestamente, né? Para quê? Né? Para que os que estão de fora vejam.
Houve uma época aí, quando as Casas Bahia, né, começo da minha conversão, as Casas Bahia, ela vendia a perder de vista, né, a perder de vista. Eu vi muitos irmãos falar, a gente compra, depois a gente não paga. Ouvi muitos, irmãos, muitos, não foi um, não foi dois, não foi três, tá? Ouvi muitos. Eu andei muito, eu andei no meio de favela, eu andei num monte de irmãos, sabe? Chegava em casa todo dia de madrugada, dava no meio de muita gente, aleluia, sabe? E pensavam que estava em Cristo, pensavam, mas não estava, sabe? Porque estar em Cristo é ouvir a palavra e praticar a palavra. Isto que é, meu amado. Pode acontecer acidente na tua vida? Pode. Pecado é acidente. Acidente pode acontecer. Às vezes você compra uma coisa cara, depois não dá para você pagar, então é um acidente. Aí você vai resolver. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar sabedoria para você resolver aquela situação. Mas não fazer, né? Não fazer errado. É igual a pessoa que casa, vou casar, se não der certo eu largo. Não é isso, meu amado. Que Deus uniu, o homem não pode separar. Muita gente pode falar, mas tanta gente divorciado, pastor divorciado, todo mundo, apóstolo divorciado. Pode. Mas naquele dia nós vamos ver. Vamos ver, se Deus abrir o livro de Malaquias, o negócio vai ficar feio. Porque ele vai falar, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Acabou. Todo mundo vai recuar, meu amado. Você lembra quando falou, quem procura? Jesus de Nazareno, sou eu. Todo mundo caiu para trás. Então a palavra, irmão. A palavra, ela é poder na nossa vida. A palavra, ela é tudo para nós. Jesus perdoa, perdoa. Mas ele, aleluia, ele não vai revogar a palavra dele. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então é bom nós nos santificar a cada dia. Pensar, meu amado. Se você está aqui por salvação, guarda a palavra no teu coração. Guarda ela. Guarda ela, pratica ela, sabe? Hoje em dia, muitas coisas virou moda dentro da igreja. Dentro da igreja está igual os gentios aí fora. Mas a Bíblia não. A palavra, ela está aqui. O mundo não entrou aqui dentro para mudar essa palavra. Não mudou. Então é isso que nós devemos ficar atento. Atento a isso. Por quê? Porque grande é o Senhor, digno de adoração e de louvor. Né? Pedro, ele ficou meio atemorizado quando o Senhor fez o sermão e ele falou, Senhor, então quem há de se salvar? Aí Jesus falou, a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível, meu amado. Deus, ele pode tudo. Aleluia. Mas Deus preserva a palavra dele. Que eu e você possamos guardar a palavra. Porque tudo que Deus quer, meu amado, é nos purificar. Ele purificou o alimento, né? Jesus, ele, da rocha, ele fez sair água para alimentar o povo, deu pão no deserto, né? E foi o que falou. Jesus tinha multiplicado o pão, só 2 vezes que a Bíblia relata que Jesus multiplicou pão e multiplicou peixe. Mas lá eles achavam que Moisés deu por 40 anos pão para eles. Como Moisés tinha pão para dar, irmãos? Olha que eles não tinham entendimento. Se o pão caía do céu, quem estava dando pão? Era Deus. Não era Moisés. Né? Não era. Então, que nós possamos ficar firmes no Senhor. Olhando para o Senhor. Autor e consumador da nossa fé. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Aleluia a Deus. Pedir ao Senhor que nos ajude. Precisamos ser ajudados pelo Senhor, meu irmão. Todos os dias da nossa vida. Grandes são, aleluia, né? Grandes são a aflição do justo, diz a palavra. Mas o Senhor a livra de todos. De todos o Senhor a livra. Aleluia. E Ele vai nos livrando e vai nos santificando. A cada dia, Deus quer trocar a minha e as tuas vestes nesta noite. Aleluia. E nos purificar. Quando nós sentamos na mesa do Senhor, meu irmão, é como o dia do nosso batismo. O sangue de Jesus se mistura com o nosso sangue e nos purifica de todo o pecado. Comemos o corpo do Senhor, aleluia, a qual o Senhor nos dá.
E esse corpo, aleluia, alimenta o nosso corpo, traz cura para o nosso corpo físico. E assim nós vamos sendo alimentados pelo Senhor todos os dias. E nesta noite, nós vamos sair daqui limpo, purificado, em nome de Jesus. Pai, te dou graças e eu te louvo, Senhor, nesta noite. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu sei, Senhor, eu sei que todo mês o Senhor deseja que nós sentamos na tua mesa. E nós desejamos também sentar, Senhor. Pensamos, Senhor, analisamos nossa vida, nos santificamos perante Ti, pedindo a Ti perdão, Senhor, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Em nome de Jesus Cristo, lava-nos, Senhor, transforma a nossa vida. Espírito Santo de Deus, aviva a palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, sede com cada um, Senhor, trazendo transformação, mudança, renovo, Senhor, para a honra, para a glória do nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. Amém.